Hola, hoy nosotros vamos a hablar de las alteraciones en el metabolismo de purinas y pirimidinas. Nosotros somos del segundo semestre de la Universidad María Serrana. Los componentes son Edgar, João Victor, Samik, Thiago. Las purinas, adenina y guanina, y las pirimidinas, citosina, timina y uracilo, son bases nitrogenadas que tienen funciones esenciales en la replicación del material genético, transcrição genética, síntese de proteína y metabolismo celular. Las alteraciones que implican las anomalías en el metabolismo de los nucleótidos compreendem desde enfermidades relativamente frequentes como gota e hiperuricemia. Hiperuricemia: excesso de ácido úrico em el cuerpo com concentrações séricas maiores ou igual a 6,8 litro. Varia del hombre a mujer. Causas: produção excessiva de ácido úrico e excreção reduzida. Excessiva produção, deficiência completa del hipoxantil-guanina fosforiboxiltransferase (HGPRT), que se dá la síndrome de Lesch-Nyhan, discapacidade incompleta del HGPRT, que dá la síndrome del Kearsley-Miller, hiperactividade de fosforibilpirofosforilasa, síntese acelerada de la purina e ácido úrico sintado, deficiência de glucosa 6-fosfatasa, síndrome de von Dierck, falhas en la eliminación del ácido úrico, insuficiência renal crônica, redução da secreção tubular distal e envenenamento por plomo. Afecciones que podem contribuir en la evolución de los niveles del ácido úrico en el cuerpo: hipertensión, hiperlipidemia, obesidad, aterosclerosis y diabetes mellitus. La gota es el aumento del ácido úrico, que es un ácido insoluble excretado en la orina, que en medio ácido precipita formando cristales, que se deposita en las articulaciones en forma de urato monossódico, que sería la gota úrica. La gota es una alteración asociada con las anomalías del metabolismo de las purinas, producida por elevación crónica de las concentraciones de ácido úrico en sangre por encima de los límites normales. La excreción del ácido úrico total en las personas sanas es: hombre 3,5 a 7 miligramas por litro, mujer 2,5 a 6 miligramas por litro. El ácido úrico y sus sales de urato son muy insolubles. La insolubilidad de los uratos puede plantear aproximadamente 3 pessoas a cada 1000. Hiperuricemia, elevación crónica de las concentraciones de ácido úrico en sangre por encima de los límites normales. La elevación prolongada o aguda de las concentraciones de urato en sangre causa su precipitación en forma de cristales de urato sódico y en líquido sinovial de las articulaciones. Estas precipitações formam depósitos chamados tofos, causando uma reação inflamatória que causa a artrite dolorosa, que se não se trata, conduz finalmente a uma degradação grave das articulações. Em resumo, a gota úrica é uma doença caracterizada por altos níveis de ácido úrico em la sangre, la hiperuricemia, que é a deposição de los cristales de urato sódico em formato de agulhas que têm uma resposta inflamatória, que danificam os tecidos. As causas e tipos são a gota primária, que é a deficiência na excreção do ácido úrico, devido à deficiência na excreção renal, e na maior produção das purinas, que seria uma causa genética. Como exemplo, a síndrome de Lesch-Nyhan, uma deficiência de uma enzima, ou
como um tipo de hiperuricemia secundária, que pacientes com insuficiência renal crônica, quimioterapia ou que consomem muito álcool ou proteínas que se levam ao estilo de vida ter muitas purinas em seu organismo. E a quimioterapia com os fármacos ajudam a que danifica os riñones, fazendo com que as purinas do ácido úrico não seja excretada. Por isso, quem tem hace quimioterapia tem maior probabilidade de ter gota. Bueno, o tratamento deve ser guiado por um reumatólogo. Deve beber ao menos 1,5 litros de água por dia, comer alimentos que ajudam a reduzir o ácido úrico, como maçãs, remolachas, zanorias ou pepinos. Evite comer carnes rojas, mariscos e alimentos processados, assim como se utiliza o antimetabolismo alopurinol, que é um fármaco utilizado para o tratamento de gota. Bueno, el diagnóstico determina las concentraciones del ácido úrico a través de una reacción cinética colorimétrica del punto final, que involucra la enzima uricasa. Se podem usar muestras de sangue, que uma vez recolectadas, são estáveis durante 3 dias com uma temperatura entre 2 a 8 graus. As muestras de urina são estáveis durante um máximo de 24 horas. Ao preparar as muestras, se deve observar a intensidade do color rojo formado, já que é diretamente proporcional à la concentração de ácido úrico. Essa reação é levada a cabo por as enzimas uricasa e peroxidase. Algumas substâncias podem cambiar o diagnóstico, como por exemplo, uso de fármacos, vitamina C, álcool, cafeína e grandes quantidades de carne. Outros sintomas associados a uma alteração do metabolismo de purinas se chama cálculos renais ou nefroliatices a uma condição médica comum em la que se acumulam troços del material sólido entre el tubo, entre el riñón e la vejiga. Os cálculos renais são mais comuns em los hombres que em las mujeres e tendem a formar-se entre 20 e 50 anos de idade. A imunodeficiência é o estado do organismo consequente a uma deficiência funcional do sistema imunitário de defesa, ou seja, a imunodeficiência incapacita ao organismo para lutar contra as infecções. A anemia é uma afecção em la qual o sangue tem uma grande quantidade de glóbulos rojos em falta. Quando tem anemia, o coração deve bombear mais sangue para compensar a falta de oxígeno de esta. Isto pode ocasionar um coração dilatado ou insuficiência cardíaca. A miopatia é um termo usado para descrever a enfermidade muscular. As miopatias inflamatórias são um grupo de enfermidades que implicam inflamação muscular crônica acompanhada por debilidade muscular. Bueno, yo voy a hablar sobre las alteraciones de metabolismo de las pirimidinas. Son enfermedades muy raras. Os mais relevantes afetam as enzimas dihidropirimidina e a urina monofosfato sintetase. Bueno. Próximo. Entonces, la deficiencia de dihidropirimidina es una enfermedad poco frecuente com um amplo rango de gravidade, desde os indivíduos com problemas neurológicos a outros indivíduos que não se manifestam signos ni sintomas. Em las pessoas com deficiência grave de dihidropirimidina desidrogenasa, a afecção se manifesta em la infância. Estes indivíduos têm problemas neurológicos como episódios de epilepsia, discapacidade intelectual, microcefalia, hipertonia,
retraso en el desarrollo de sus habilidades motoras, tales como caminar y comportamientos autistas que afectan la comunicación y la interacción social. Outros indivíduos afetados são assintomáticos. Os indivíduos com deficiência de dihidropirimidina desidrogenasa assintomáticos podem ser identificados unicamente por pruebas de laboratório. Então, a deficiência de dihidropirimidina é um transtorno de herência autossômico recessivo. O diagnóstico é aumento de sangue de timina e uracilo e diminuição em urina de timina, e o tratamento é sintomático. Próximo. A deficiência da uridina monosfato sintasa é a enzima que catalisa as reações de la orotato fosforiboxilatransferasa e la uritidina 5-monofosfato descarboxilasa. Em caso de deficiência, há acumulação de ácido orótico que se manifesta clinicamente por anemia megaloblástica, nefropatia e cristalúria orótica, malformações cardíacas, estrabismo e infecções recorrentes. O diagnóstico se realiza por análise de DNA e enzimático em diversos tecidos, e o tratamento da deficiência consiste em suplementos orais de uridina. Assim, uma pessoa tem uma dieta com altos contenidos de nucleoproteínas. As purinas e pirimidinas da dieta não se incorporam de modo direto hacia os ácidos nucleicos de tecido. Os humanos sintetizam os ácidos nucleicos a partir de intermediários anfibólicos. Sin embargo, os análogos de purina ou pirimidina injetados, entre eles os fármacos anticâncer potenciais, podem incorporar-se a cel-DNA. A biossíntese de purina e pirimidina ribonucleótico trifosfato são eventos regulados com exactitude. Os mecanismos de retroacção coordenados asseguram sua produção em quantidades apropriadas e em momentos que se ajustam à demanda fisiológica variável, por exemplo, divisão celular. As enfermidades de los seres humanos que incluem anormalidades do metabolismo de las purinas são gota, síndrome de Lesch-Nyhan, deficiência de adenosina desaminasa e deficiência de nucleócido purina fosforilase. As enfermidades de las biossínteses de la pirimidina são mais raras, pero compreende acidúrias oróticas. A deficiência de la baixa solubilidade del ácido úrico formado por catabolismo de las purinas. Os produtos terminais do catabolismo de pirimidina são muito hidrossolúveis. Um transtorno genético do catabolismo de la pirimidina é a acidura beta-hidroxibutírica, devido à deficiência total ou parcial da enzima dihidroxipirimidina desidrogenasa. Este transtorno do catabolismo de pirimidina, também conhecido como uracilúria timinuria, combinada também é o transtorno da biossíntese de beta-aminoácidos, dado que a formação de beta-alanina e beta-aminoisobutirato está alterada. Uma forma não genética pode desencadear-se por la administração do medicamento anticâncer 5-fluorouracilo a pacientes que têm concentrações baixas de hidropirina desidrogenasa. Bueno.